Olá, pessoa querida, minhas boas-vindas a você que chegou aqui nesse canal abençoado, esse canal maravilhoso, esse canal onde a gente conversa um pouquinho a respeito da fé, a respeito da lei da atração, essa lei que existe, ela é real e tá aí, né? Bagunçando a vida de muita gente. Não, a lei não tá bagunçando a vida de ninguém. Ela só te dá mais do mesmo, mais daquilo que você acredita, mais daquilo que você pensa, mais daquilo que é a sua crença de vida. Se você acha que a vida tem que ser dura e difícil, é assim que será. Se você acha que a sua vida pode ser mais fácil, mais leve, mais gostosa, prazerosa, assim também será. Como disse o inventor do automóvel, Henry Ford, se você acredita que algo é possível, você está certo. O contrário também é verdade. Tudo é aquilo que a gente acredita que é. Meu nome é Elvi e eu sou a idealizadora desse canal. Porque eu pensei assim, poxa vida, né? Jesus mesmo falou: mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Sabe por que são mais felizes? Porque elas acreditam, elas têm fé de que aquilo vai acontecer, ou que no caso de Jesus, né, já aconteceu, ele já veio e tal, e vai voltar, porque ele prometeu que vai voltar. E as palavras têm muita força, as palavras têm muito poder, e principalmente as palavras do grande mestre Jesus, né? Ai, gente, eu tô aqui rindo internamente porque eu tô pensando uma coisa. Enquanto eu tô aqui falando e tal, né, eu tô lembrando uma coisa. Essa noite eu tive um sonho e às vezes eu tenho alguns sonhos e eu vou procurar o significado. Vai entender, né? E eu fiquei pensando como nós, seres humanos, queremos um significado para todas as coisas. A gente muitas vezes ah, não aceita o invisível, né? Aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente não consegue entender o significado. Em Deuteronômio 29, eu vou abrir aqui a Bíblia para vocês, enquanto eu falo algumas coisas, né? A gente procura o significado das coisas e muitas vezes não há um significado exato para aquilo. E aí a gente acaba se frustrando porque não entendeu o que aquilo quis dizer. Muitas vezes tem sim um significado, tem alguma coisa ali por trás que tá, né, meio que prendendo a gente ou liberando a gente e a gente não tá vendo, e aí o subconsciente vai lá e puf, sonha aqui, né? Quem já assistiu aquela animação Divertidamente, vê lá o subconsciente, quando a garotinha vai dormir, o subconsciente montando os sonhos lá e as coisas e tal. E é assim, às vezes o subconsciente nos dá avisos, né? E a gente que não presta atenção porque acha que é besteira. E outras vezes é só besteira mesmo. Mas aqui em Deuteronômio 29, verso 29, diz assim, Bíblia: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha que coisa interessante. Aqui nesse Deuteronômio 29, Deus está fazendo uma nova aliança com o povo de Israel e é o quarto discurso de Moisés, né? E então ele diz que se está revelado é para nós. Aquilo que está encoberto pertence ao Senhor. E com o avanço da ciência, né? Muita coisa está sendo revelada agora, muita coisa. E não só com o avanço da ciência, né, mas com o avanço do conhecimento,
como diz em Daniel, né, no livro de Daniel, quando ele pede para que o anjo dê a interpretação para ele daquilo que ele está vendo, né? O anjo fala para ele: Daniel, sela, fecha as palavras desse livro. Porque isso que vai acontecer é para dias muito distantes. Muita coisa vai acontecer e o saber vai se multiplicar, né? O conhecimento vai se multiplicar. Vamos pegar aqui em Daniel para ver direitinho como foi que o anjo falou para ele, né? Porque a gente tem que fazer a coisa certa. Vamos lá, em Daniel, no último capítulo. Tá aqui, ó. O tempo do fim. Só um minutinho que eu vou encontrar a passagem e já falo para vocês. Voltei! Achei aqui, olha. Daniel 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos vão pesquisar, né? E o saber, o entendimento se multiplicará. Olha que coisa muito legal, né? Muito linda. Os que forem sábios, está no verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Gente, é muito, muito, muito lindo. Olha, aqui diz que, aí continua aqui a narrativa de Daniel, né? Daniel olhei e eis que estava em pé do outro lado do rio, né? Um homem vestido de linho e tal, e ele vai falando, e o homem fala algumas coisas, e Daniel fala assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu li o final do verso 10. Então, eu vou dizer uma coisa para você. O que o sábio faz? O sábio vai em busca de conhecimento, vai em busca de entendimento, né? Então, para entender algo, a gente tem que ir em busca de conhecimento. Tem que ir, sim, em busca de entendimento. Porque quando a gente vai em busca, a gente se propõe a compreender as nuances daquilo que a gente está passando, o entendimento vem, a compreensão vem. E as coisas se tornam mais fáceis, mais fluidas ou não, né? Porque não adianta eu entender, eu compreender e não praticar. Lembra que a fé sem as obras é morta. Porque quando a gente tem fé, a gente age de acordo com a nossa fé. Certo? E vamos aqui, depois dessa introdução, vamos aqui ao nosso livro Maravicherry, que a gente está estudando, aprendendo cada dia mais. Eu fiz essa introdução, e porque o capítulo de hoje, ele é pequeno, bem pequititico. Ai, gente, é maravilhoso. Ai, eu me emociono. Meus gatos estão aqui brincando. Toda vez que eu tô aqui conversando com você, eles vêm brincar aqui no quarto. Ou eles miam, ou eles no quarto, ó. É, porque parece um quarto mesmo. Mas é um escritório, gente. É um escritóriozinho. Mas parece um quarto. Enfim, vamos voltar aqui ao nosso foco, certo? Nós estamos no capítulo 6. Onde está o segredo da fé? Onde está o segredo? Qualquer curioso e mais ainda qualquer cientista tem interesse e necessidade de saber o que é esta fé que remove montanhas, cura doenças, produz milagres,
tudo alcança, materializa a palavra, realiza o desejo. Afinal, que força estranha é essa que jamais foi barrada por obstáculo algum? Mesmo que a sabedoria humana, no exercício de sua capacidade máxima de raciocínio e análise, não consiga saber como realizar um desejo ou determinação. Opa! Vamos voltar aqui. Mesmo que a sabedoria humana, no exercício de sua capacidade máxima de raciocínio e análise, não consiga saber como realizar um desejo ou determinação mental, a fé encontra o seu próprio caminho e realiza. São os famosos milagres. Como isso aconteceu? Um milagre. Que delícia! Estamos diante do fenômeno mais fantástico do universo. Resta saber qual é a fórmula da fé. Jesus a definiu? Algum sábio já descobriu? Subtítulo: Jesus desvenda o segredo. Todos os poderes do Mestre estavam fundamentados no conhecimento do segredo da fé. O Cristo conhecia e usava como ninguém o segredo. Revelou ele certa feita: aquele que tiver fé fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda do que estas. Está em João 14, verso 12. A fé, portanto, não era uma força superior inerente apenas à esfera divina. Tratava-se, segundo Jesus, de uma potencialidade divina cabível no espaço humano. Pela fé, Deus cometeu a impressionante generosidade de injetar o poder divino na dimensão humana. Pelo lado divino, logicamente, não pode haver delimitação ao poder e à fé. O infinito alcança o infinito. O infinito alcança o infinito. Como o ser humano é finito, claro que o conteúdo não pode ser maior que o recipiente. Quanto maior, porém, a dimensão do recipiente, tanto maior poderá ser o uso do poder e da fé. Não há limites para o exercício da fé, a não ser o limite que a pessoa se impõe. Pela fé, você pode praticar o que Jesus realizava aqui na Terra, porque em Jesus o divino se fez humano e a dimensão humana do Cristo é a mesma de qualquer cidadão deste planeta. Jesus, o sábio, sempre foi categórico em afirmar que pela fé você tudo pode. Aquele que tiver fé fará as obras que eu faço. João 14, verso 12. Como eu disse, o capítulo é pequenininho. Onde está o segredo da fé? Onde? Jesus disse: aquele que tiver fé fará as obras que eu faço, e nós vemos aqui na Bíblia, como disse João, não haveria papel suficiente para escrever tudo o que Jesus fez. Aqui é um resumo do resumo do resumo do que o mestre, o grande mestre fez. E ele disse: quem tiver fé fará as obras que eu faço e coisas maiores do que essas fará. De novo eu vou falar para você, Jesus não disse aquele que tiver uma religião, aquele que tiver uma igreja, aquele que for certinho para a igreja, aquele que cumprir as regras da igreja, aquele que pertencer a determinada denominação religiosa. Em nenhum momento Jesus se referiu à igreja, ele se referiu à fé. E a fé vai além de qualquer religião. É claro que a religião, o termo religião vem do latim, né? Religare,
Ai, que coisa linda. Aqui também é cultura, gente, também é cultura. Eu vi também é cultura. Religare quer dizer religar, ligar novamente aquilo que se rompeu, né? E como nós acreditamos que com a entrada do mal no nosso planeta, houve um rompimento entre o humano e o divino, que antes era ligado, né? Inclusive em Gênesis fala que Deus vinha, né? Na viração do dia, Deus vinha conversar com o ser humano. Mas o homem pecou, o homem errou, porque não cumpriu o único requisito que Deus havia pedido, né? Não comer do fruto. E o homem comeu do fruto e nós sabemos as consequências, né? Desse ato. E a religião deveria nos religar, nos reconectar com o ser superior que é Deus. Muitas vezes faz, mas outras vezes acaba nos conectando a preceitos que são humanos, né? Inclusive a Bíblia fala isso, e a Bíblia é o livro mais conhecido, o livro mais lido, o livro que manipula, né? As pessoas utilizam sim para manipular, para fazer com que a gente tenha medo, mas a Bíblia também diz que Deus é amor, Ele nos ama infinitamente. O amor dele é maior do que o amor de uma mãe por um filho. Pois é. E por todo esse amor, ele deixou ensinamentos para nós. É por isso a importância de nós pararmos um pouquinho essas nossas atividades seculares, né? E nos deter ao conhecimento isento da religiosidade, isento da denominação religiosa a qual você pertence. Tiago, no livro de Tiago, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele dá a sabedoria, se você pedir. Peça a Ele o entendimento. Olha a importância de entender realmente aquilo que Deus quer para nós, né? Como disse em Daniel, como disse aqui o anjo, ou o homem, né, que estava conversando com Daniel, disse: sela, fecha as palavras do livro. No fim dos tempos, as pessoas vão procurar, o entendimento vai se multiplicar, a ciência vai se multiplicar, o saber vai se multiplicar e as pessoas vão entender aquilo que está sendo falado. Busca o conhecimento. Aqui onde a gente, quando o capítulo começou, diz o que qualquer cientista tem interesse e necessidade de saber, né? A respeito da fé, a respeito daquilo que movimenta o nosso mundo, o nosso universo. Então, vamos em busca do conhecimento, vamos em busca de fortalecer a nossa fé. E a gente fortalece a nossa fé através de pequenos testes, sabia? A gente pode ir testando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. De repente você pode pensar, nossa, vou começar com uma coisa pequena. Para quem gosta de café, eu gostaria de uma xícara de café. Simples. E espera. Tenho certeza que alguém vai te trazer um cafezinho. Ou, eu gostaria de ver uma borboleta amarela. Em algum momento você vai ver essa borboleta amarela. Tenho certeza. Começa testando. E você vai ver que nesse teste a sua fé vai aumentando. E quando você perceber, você vai estar materializando coisas muito maiores e muito mais divertidas. E que vão fazer o seu dia ser muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais pleno, né? Vamos encerrar a nossa conversa de hoje com aquela frase que eu amo muito dizer. A frase que também é um verso bíblico.
tudo, 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 tudo é possível aquele que crê.